Nós temos que nos calar, não estar reclamando, dando ré ao clamor, ou seja, fazendo com que ele não chegue. Você quer chegar em um certo destino, se você vai dar ré em sentido contrário àquele destino, ele vai acontecer, você vai chegar ao destino? Não vai. Então, reclamar é justamente isso, você transferir aquela possibilidade de chegar a uma resolução num caminho contrário de não acontecimento daquilo que você quer. Em tudo e todo tempo nós devemos agradecer ao Senhor pelo menos 3 vezes por dia. De manhã, obrigado, meu Deus, por tudo. No início da tarde, obrigado, meu Deus, por tudo. Quando for dormir, obrigado, meu Deus, por tudo. Esse é o mínimo 3 vezes por dia. Nós devemos agradecer a Deus por tudo. Mas por tudo que aconteça em todo momento da nossa vida, essa palavra tem que estar constante na nossa mente, agradecimento. Agradecer por tudo, até por situações que você naquele momento está passando e você pode dizer assim, eu vou agradecer o quê? Já que as coisas estão tão difíceis, já que as coisas não saem da forma que eu desejo, agradeça. Agradeça às vezes, como diz o dito popular, Deus escreve certo por linhas tortas. Ou seja, aquelas coisas que acontecem que nós nos sentimos detidos na nossa vontade ou então sem esperança, mas saiba que Deus está ali trabalhando para que as coisas de fato aconteçam nos caminhos que ele traçou. E os caminhos que ele traça, muitas vezes nós não entendemos. São caminhos que, às vezes, a gente para assim para pensar, não é possível. Do jeito que as coisas estão andando, não vai dar certo. Mas se esse é um caminho que Deus traçou, pode ter certeza, vai dar certo pela vontade dele, não a sua vontade. Deus escreve certo por linha torta. É verdade. Essas linhas tortas que a gente fala são os caminhos que a gente traçou, os caminhos que nós pensamos que deveria seguir, mas Deus tem as estratégias, ele muda os rumos, as direções, ele sopra o vento por onde ele quer, mas o caminho de alcançar o alvo, ele, se é a vontade dele, vai acontecer. Vai acontecer. O sopro do Espírito é que conduz o rumo da sua vida, é como a vela de um barco que é soprada conforme o direcionamento que o vento dá, você simplesmente direciona a vela e ali vai conduzindo o barco ao destino. Bem assim é as nossas vidas que são conduzidas pelo Espírito Santo. Entrega os vossos caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo faz, e ele tudo fará. Que a gente muitas vezes vê a coisa tão tortuosa que a gente perde até a crença. Não é verdade? Poxa, não é possível. E ele tudo fará. Entrega os seus caminhos, entrega a sua vontade na mão de Deus. E ele vai traçando o rumo para aquele propósito que vai ser maravilhoso para a sua vida, seja alcançado. E às vezes esses nossos propósitos que nós pensamos que é o melhor para nossas vidas não acontecem,
Porque Deus, em tudo, ele esquadrinha e ele vê que algumas coisas que nos parecem, no nosso pensamento, que são boas e que não são. E aí, o Deus é de tanta bondade, de tanta graça e proteção para nossas vidas, que ele faz até que nós poupemos de possíveis sofrimentos maiores, até se certas coisas tomassem o rumo da nossa vontade. Mas a nossa vontade tem que ser colocada diretamente na mão de Deus para que ele nos entregue de bandeja aquilo que ele quer. Você compreende? Dê o primeiro passo, mas esse primeiro passo tem que ser direcionado na vontade de Deus. Entrega a vontade sua na vontade de Deus, e Deus vai observar se aquilo de fato é o melhor para a sua vida, porque tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Ele diz: se você ama a Deus, Deus te ama e ele presta favores para aquelas pessoas que o amam. Favores são coisas boas, são riquezas, a montanha de tesouros, tudo são favores que Deus concede àqueles que ele ama. Né? Então, nossos caminhos têm que ser assim, traçados pela vontade de Deus. Às vezes, até temos momentos que nós avaliamos assim, sabe? Olha, parece que tudo que eu quero, a coisa, justamente aquilo que eu desejo, nada acontece. É como a música do Roberto Carlos. Será que tudo que eu quero é ilegal, é imoral ou engorda? Já ouviu essa música? Mas às vezes nós observamos as nossas vidas e a gente diz assim: meu Deus, tudo que eu tracei para a minha vida ou não dá certo ou então não acontece. Por que isso se eu procuro segui-lo? Parece até aquele versículo que diz que os caminhos do perverso justamente acontecem as coisas que ele teme. Quer dizer, tudo aquilo que parece que eu temo, ou seja, que eu não quero que aconteça na minha vida, tem acontecido. Será que eu sou perverso? Você vai perguntar assim. Não, eu não sou. Então, por que está justamente acontecendo desta forma? Porque tem lá em Provérbio que tudo que o perverso ele teme é o que sucede na vida do perverso. E nós que seguimos ao Senhor, muitas vezes, a gente para assim e diz: poxa, meu Deus, é justamente assim que está acontecendo. Será que eu, nos olhos do Senhor, sou perverso? Eu tenho certeza que não, né? Então, a gente tem que ter paciência, sabe? Deus é longânimo, longânimo para perdoar. Aí você diga: meu Deus, não seja longânimo para me ajudar nisso, para me atender nisso, para me favorecer nisso. Aí tudo é no tempo de Deus, sabe? Tudo é no tempo de Deus. Aguarda um pouquinho. Já está mais próximo, né? Às vezes a caminhada está lá atrás, começou com um passo. E quanto caminho você já percorreu? Aqueles passos iniciais era por um caminho tão pedregosos, tão difíceis, e já percorremos tanto, 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 por uma vida fora, ou seja, está mais perto de as coisas acontecerem, né? Está mais próximo de as bênçãos serem derramadas. Aguarde e confia no Senhor, porque Ele vai fazer. É o momento dele. Tenha um pouquinho mais de paciência. Tenha um pouquinho mais de gratidão. Agradece, 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 agradece. Porque às vezes
até aquelas bênçãos são antecipadas, acontecem num tempo mais precoce, antes daquilo que você poderia receber. Mas o Deus, ele vê o seu comportamento, vê a sua gratidão, vê a sua paciência, vê a sua confiança que você entrega na mão dele, e ele vai fazer. Amém? Amém?